Voltamos! Eu sempre faço uma pergunta quando eu volto no segundo bloco, aqui pela TV Horizonte. Eu falo assim, você já teve uma morte na sua casa e quando a morte chega, além de você perder um ente querido, você tem que gastar dinheiro para fazer sepultamento. Você já teve essa experiência, né? Aquela hora que normalmente a família já está desgastada com a doença e aí tem mais uma despesa para fazer, que é o sepultamento. Por isso que eu falo, faça um plano lá na Metropax, 0800 726 0140. É só ligar, tá? A Metropax ainda tem a Casa do Associado para você frequentar, que é uma maravilha. 0800 726 0140. Pois é, nós estamos recebendo aqui a doutora Jerusa Drummond, procuradora do Estado, e o tema hoje é violência contra a mulher. E a doutora Jerusa tem uma experiência muito amarga, porque ela foi vítima também de violência. Não é isso, doutora Jerusa? Bom dia. Sim, bom dia, Si, bom dia, Patrícia, bom dia a todos os telespectadores. Realmente, tive uma experiência desagradável, mas importante de ser dita, e eu tomei essa decisão de dizer justamente para as mulheres saberem que, embora eu tenha o cargo que eu tenha, que eu sou quem eu sou, eu passo as mesmas dificuldades que elas passam. E eu acho que é o seguinte, que eu gostaria muito que elas soubessem que a mulher não tem culpa de sofrer agressão. A primeira coisa que ela tem que colocar na cabeça é que ela não é culpada de sofrer aquela agressão, que ela não precisa estar naquela relação. O que acontece? A partir do momento que você sofre uma violência física, anterior àquela violência vieram outras. É verdade. Porque verbais, começa com a psicológica e a violência ela é progressiva. E tem aquele ciclo vicioso. Te machuco de dia, à noite é maravilhoso, te peço perdão, te machuco outra vez. Não muda, não muda. As promessas de mudança são muitas, mas não muda. Por isso que a mulher ela tem que tomar uma atitude, porque senão vem a morte. Aliás, falando nisso, eu me lembrei de um ministro, né? De um tribunal de Brasília, não sei qual foi, não estou me lembrando qual aqui, que foi denunciado pela mulher. Você chegou a ver isso? Há pouco tempo. Há pouco tempo. Aconteceu isso? Há pouco tempo. A mulher dele o denunciou pelos maus tratos que ela fazia, inclusive ela gravou, né, os maus tratos que ele fazia contra ela. Sim. Quer dizer, não é só naquele casal simples, né, que essas coisas acontecem, né? Também a violência contra a mulher ela não tem classe social. O tal ministro, ele era um cara importante, inclusive, no campo dos direitos humanos. Defensor dos direitos humanos. E uma coisa que tem que deixar claro, por exemplo, o uso de álcool e droga, muitas vezes ele é causador dessa violência doméstica, essa violência contra a mulher, mas os tribunais superiores estão ligando para isso, não. Você pode estar alcoolizado, você pode estar drogado, que você vai ser penalizado. Responsável, né? Você vai ser responsável, porque então vai se tratar, não vai bater em ninguém. É verdade. Jerusa, mas todos os dias milhares de mulheres passam por essa situação, infelizmente. Muitas até por condições econômicas, porque não tem como sustentar e aí às vezes vai denunciar, vai ficar num abrigo. Várias que morrem aí pelo feminicídio têm na bolsa ali uma proteção judicial e não adianta, que morrem assim mesmo. Sim. Como você, com essa coragem que você tem, né, por ser uma procuradora de Estado, como é que é isso? Para aquela pessoa que está lá sofrendo, como é que pode fazer como a Jerusa? Primeira coisa, sofreu a violência, põe a boca no mundo. Não se cale. Não se cale, porque a violência ela é progressiva. Ela não vai diminuir, ela vai aumentar. Segundo, imagina para mim, é só pensar assim em mim. Eu sou procuradora de Estado da Justiça Militar. Eu tive que chamar a Polícia Militar. Eu tive uma resistência muito grande pela vergonha, exposição e julgamento. Uma procuradora do Estado apanhou? Sim, eu apanhei. Porque eu sou procuradora do Estado no exercício da minha função, mas em casa eu sou mulher, sou enganada, eu amo, eu acredito. Então tem que chamar. Não importa a vergonha que você passe. O que você tem que colocar na cabeça que feio é para quem faz e não para quem recebe. Você tem que ter essa coragem. E eu peço também à polícia, ao sistema judiciário, que coloquem pessoas preparadas para capacitadas, né? Receber essas mulheres que estão indo lá doloridas,
Gente, não julguem não olhem com olhar de julgamento, recebam, acolham. A família dessas mulheres, acolham essas mulheres, não isolem, porque vocês estão empurrando ela para o buraco. Então, você chama a polícia militar, depois você vai na delegacia de mulheres fazer uma representação e pedir a protetiva. Pode ir direto à promotoria de justiça, que é a promotoria de violência contra a mulher, que é, assim, fantástico. Você vai ser muito bem recebida. Pode. O que você tem que ter é a protetiva na mão. Ela vai te garantir 100% de segurança? Não. Por que não? Porque de doido, protetiva não garante, tornozeleira não garante, doido não tem limite para ele. É verdade. Na delegacia das mulheres também, né? A pessoa pode ir direto lá. Sim, ela pode ir direto. E agora, quando com essa nova mudança na lei, existem locais que não tem juiz. Então, a própria polícia pode conceder a medida protetiva. Nos locais que tem juiz, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o delegado ou promotor de justiça vai requerer ao juiz as medidas protetivas. Uma outra coisa muito importante para falar é que as mulheres que são economicamente dependentes desses agressores têm solução. Qual é? A solução é, quando você vai pedir a medida protetiva e demonstra que você é dependente financeiramente, o juiz determina que o agressor paga uma pensão a essa mulher, além da medida protetiva, além dele ter que manter a distância. Então, ou seja, não tem desculpa. Lugar de agressor é na cadeia. Na cadeia, não tem justificativa para uma agressão. E outra coisa que eu sei que muitas mulheres passam, porque eu passei. Qual vai ser o modus operandi desse agressor? Denegrir a sua imagem. Ele tem que arrumar uma justificativa. Falar que você também avançou nele. Sim, falar que você tem uma conduta duvidosa, que você não é uma pessoa séria. Gente, todos falam isso. O judiciário sabe disso, a polícia sabe disso. Não liguem para isso. Eles têm que dizer alguma coisa. Mas mesmo que você seja uma prostituta que fique na Afonso Pena, no legado... Uma profissional de sexo. Nada justifica. Você não pode ser agredido. Uma esposa não pode ser agredida pelo marido. Uma esposa não pode ser forçada a ter relação sexual com o marido. Tudo isto é Maria da Penha. Você tem um direito de escolha, de dizer sim ou não. Você tem esse direito. Então, mas e aquela pessoa que vai denunciar e acaba sofrendo aquela piadinha que fala assim, você gosta de apanhar, daqui a pouco... Eu sofri. Você sofreu isso? Sofri. Eu sofri, imagino, e eu sendo quem eu sou. Imagina essas pessoas por aí. Gente, cabeça erguida, siga em frente. Eu peguei muito com Deus, porque eu sou muito católica. Ontem, inclusive, eu te liguei, você estava na missa. Eu estava na missa. Eu sou muito católica. Como é que foi isso? Você pegou com Deus, né? Muito com Deus, fazia oração de madrugada às 3 horas da manhã. Tem um problema desse que eu já vivi isso. Menino, né? Eu lembro que meu pai era comerciante e essas coisas caíam no armazém do meu pai, e meu pai era muito chamado pelos casais, pelas esposas, para conversar, né? Fulano, você é trabalhador, você é uma pessoa maravilhosa, mas quando você bebe, você faz isso, você agride sua esposa, você não pode fazer isso e tal. E vai dar aqueles conselhos, aquelas coisas. Final de semana, o outro final de semana, tudo voltava outra vez, não é verdade? Quer dizer... É sempre assim. O cara que está nessa ele não volta. Repete o comportamento o tempo todo. E outra coisa, né? Hoje, como está muito em voga aí a violência contra a mulher, as mulheres estão falando mais, a Lei Maria da Penha não está brincadeira, não. Ela hoje realmente está fazendo mais efeito do que antigamente. Está sendo cumprida. Está sendo cumprida. No meu caso... Deu certo. Eu acho uma coisa interessante o seguinte, eu sempre faço uma análise, porque eu vi essas coisas mudarem na década de 70, por exemplo, quando nós tivemos a campanha de emancipação da mulher. Sim. Né? E que praticamente a mulher saiu de dentro de casa e foi também dividir com o homem o trabalho, essas coisas todas, a criação dos filhos. Então foi assim, foi uma mudança muito brusca, muito rápida, né? Sim. E o homem, ele não entendeu isso muito rápido, não. Ele não mudou muito, não. Ele começou a achar que a mulher, quando sai de casa, que vai trabalhar, ela tem mais possibilidade de traí-lo, porque ela vai encontrar outras pessoas no meio da rua. É a falta de confiança em si mesmo. E às vezes é aquilo que ele faz, né? Aí ele transfere para a mulher. Verdade. Ele julga o outro por ele. Tem pergunta aí, Patrícia? Tem sim. A participação da Érica, que é do bairro Planalto. Obrigada, Érica, pela sua participação. Ela está parabenizando a doutora Jerusa e está dizendo que também é vítima de violência doméstica e se cala todos os dias. Jerusa, estou enfrentando uma depressão incrível por conta desse problema.
Olha, Érica, eu também enfrentei, faço tratamento hoje de pânico, mas se você continuar nessa situação, a sua depressão só vai piorar, porque o ciclo vicioso da violência, ele causa um enfraquecimento na sua autoestima, no seu psicológico. Você precisa ter força para sair. Olha, a espiritualidade me ajudou muito, Deus me ajudou muito. Eu gritei muito por ele. E isso dá uma força para a gente. Fale ao redor com as pessoas que você tem mais confiança e dê o primeiro passo, porque se eu conseguir, sou julgada até hoje, a minha exposição é muito maior do que a sua. Refiz minha vida, casei, hoje eu tenho um marido, hoje eu sou feliz. O agressor tá como hoje? Preso. Tá preso? Preso. Por isso que eu falo que dá certo. É um caminho longo? É doído? É doído, mas temos que ir em frente. O que eu quero dizer é que existe vida após agressão. O mundo está aí fora, ele é amplo. Existe vida após agressão. O Wander, de São José da Lapa, obrigada pela sua audiência, está dizendo o seguinte, ele está falando que tudo passa pela criação do homem, que ainda assim é muito machista, e ele lembra, quem cria homem também é mulher. Verdade. Ele está chamando a atenção aqui, o Wander. Gostei muito dessa opinião dele, porque é verdade. Nós temos que ter cuidado, nós que temos filhos, criá-los, primeiramente, respeitando uma mulher. Respeitando uma mulher, respeitando o espaço dela e tratando ela como um cavalheiro, né? Porque hoje a gente vê certas atitudes de homem machista, você vai ver a mãe é completamente machista. Concordo com ele. É porque aquelas mulheres de antigamente que foram criadas para ser dona de casa. Eu lembro que as pessoas falavam, você tem que saber cozinhar, lavar, passar, para dar comida a tempo e a hora para o marido. Até o chinelo do marido, né? A mulher... As pessoas tinham essa coisa, a mãe criava a filha para ser minha mãe escrava. Corta a unha do meu pai, eu posso dizer, corta a unha, aquele unhão do pé, é verdade. Mas aí já pode ser uma coisa carinhosa. É carinhosa, mas se ela morrer, ele tá perdida. A unha vai dar volta. Vai dar voltas. Mais participações aqui, gente. A professora Evelyn, do bairro Cidade Nova, está dizendo que gosta muito da Jerusa. E ela está falando o seguinte, que realmente é só apegando a Deus para viver neste mundo, viu? Ela vai à missa lá no São Judas, tá dado o recado. Tem mais gente aí? Tem mais gente aqui. A Márcia, ela que é de Betim, ela está falando que também foi vítima de violência, denunciou, passou por muito constrangimento, inclusive na família dela, Jerusa. Sim, olha, eu passo, e quando eu resolvi falar, é porque, como eu acredito muito em Deus, eu acho que Deus dá a gente aquilo que a gente vai dar conta e você tem que transformar aquilo numa coisa boa. Para dizer para as mulheres, tá vendo? Eu com todo conhecimento jurídico, com tudo, eu também passei esse constrangimento, passei humilhação, tive olhares, chorei na madrugada, fiquei em depressão, não quis nada, me senti um lixo. Mas é assim mesmo, caminha e caminha. E outra coisa, lembre-se sempre, você não é culpada. Nada justifica uma violência, nada. Ô Jerusa, eu não sei se foi o caso... da senhora, teve filhos? Tenho. Tenho uma filha. Tenho uma filha. E o filho é vamos dizer assim, uma coisa difícil de se resolver num caso desse, né? Porque a filha continua gostando, né? É pai, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, esses agressores usam o filho para atingir a mãe. Para te atingir, ou então... para chegar até você. Como eu vou ficar longe do meu filho com essa medida protetiva? Gente, esquece se seu filho chorar, se seu filho chamar por ele, ainda mais se o filho é menor, você tem que proteger a sua família. Enquanto ele não quiser melhorar, e para melhorar, tem vezes que não vai melhorar nunca, porque ele pode ser um sociopata. Tem outras que, se for usuário de droga e álcool, ele tem que se internar, tem que fazer um tratamento, ele tem que comprovar que ele está apto para conviver com essa criança. Porque senão ela vai ser só uma ponte para agressão. E às vezes ela vai ser usada para deixar a mulher em pânico. Doutora Jerusa, é muito importante que uma mulher
que tem um relacionamento que começa no namoro, normalmente no namoro começa a identificar alguma coisa. A senhora, aconteceu isso com a senhora chegou a identificar no namoro Sim. alguma cena de Já tinha ciúme, de coisa assim, de né? comportamento Sim, assim? eu vou te falar uma coisa. Igual eu falei assim, gente, isso deve ter sido... Quanto mais reza, mais assombração aparece. Eu falei, eu estou rezando tanto que Deus falou assim, vou mandar uma coisinha parecida aí com Lúcifer para você ver se você tem perseverança na oração. Porque você não consegue, você enxerga, mas você não consegue sair daquilo ali. Parece cilada demoníaca isso. Você não consegue sair. Eu entendo. Até que vem muitas agressão. mulheres. Muitas vezes vem agressão, a mulher também não consegue. Você tem que ter uma força espiritual gigantesca. Porque a luta é contra o mal mesmo. É o mal. Aquela pessoa que faz aquilo ali, ele tá com o mal do lado. O Carlos está falando isso aqui. Ele que é lá de Igarapé, ele está adorando o programa, obrigada pela audiência. E ele está falando o seguinte, não adianta só cumprir a lei. É necessário que o agressor faça um tratamento com o psiquiatra. Com certeza absoluta, porque senão, vamos supor que ele sai e coloque a tornozeleira. Vai continuar bebendo, usando droga? Ele não vai nem lembrar que ele está de tornozeleira. Verdade. Ele não vai lembrar. Então, eu acho que o que deveria ter na Maria da Penha, quando identificado esses casos, deveria ter um estudo psicossocial. E quando identificado esses casos, meu amigo, além da tornozeleira, você vai ser obrigado a ficar internado, você vai ser obrigado a comprovar o seu tratamento. Pois é. Doutora Jerusa Drummond, foi muito bom falar com a senhora aqui hoje. Prazer foi meu. Para colocar para fora tudo isso, para dar coragem às outras mulheres que possam estar sofrendo de violência para poder denunciar, né? Isso foi muito bom. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Obrigado a você. Agradecer a presença da Patrícia Diogo mais uma vez. Gratidão e alegria, obrigada. E amanhã nós voltaremos aqui pela TV Horizonte. Muito obrigado, um bom dia, até amanhã.